Oi, fontes e divisões da teologia. Meu nome é Ariane, bem-vinda a este canal. Aqui falamos sobre fé, vida cristã. Atualmente estamos falando sobre teologia. Sim, gente, eu estou compartilhando o que eu estou aprendendo. Você se sinta à vontade para assistir, deixar seus comentários, curtir, compartilhar, se inscrever neste canal, tá? Então, sim, eu parei. Vou dar um stop em vídeos aleatórios, porque às vezes eu vou nos lugares e volto com formiguinha, assim, pra falar de um assunto. Ou então, às vezes eu vejo vídeos, eu vejo coisas por aí, eu fico com formiguinha pra ficar falando desses assuntos. E eu não estou querendo fazer isso, porque eu acho que nós precisamos fomentar no nosso meio cristão o buscar aprender, o buscar evoluir, o buscar ser cristãos melhores, que é o que eu tô tentando fazer. E não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente acha que é, mas não é. Então, eu tô estudando. Estou só no comecinho. Então, talvez o começo não seja tão interessante. Não desperta na gente aquela coisa de uau, que legal. Às vezes sim, né? Então, a parte de hoje é sobre fontes de divisões, eu falei, né? Então, primeiro vamos falar das divisões. Eu estou agora estudando teologia sistemática por meio de resumos livres, mais resumos, né? Porque eu quero, já falei, né? Vou ficar repetindo. Eu quero passar como se fosse um estudo panorâmico, assim, que algumas coisas eu já estudei. Então, assim, e aí aquilo que eu ver que eu preciso me aprofundar, eu vou me aprofundar. Fora isso, depois que eu terminar esse estudo panorâmico de todos os assuntos da teologia sistemática, para entendermos, pegar algum livro de teologia sistemática e lê-lo calmamente. Mas eu sinto que, não sei se eu já falei isso, mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu sinto que eu tenho que resolver algumas questões relacionadas a isso. Porque, por exemplo, às vezes a gente pega um livro para ler, cristão, e você fica na dúvida se você concorda. Por quê? Existem linhas teológicas diferentes. E em alguns assuntos não faz diferença nenhuma linha teológica que você segue. Mas em outros assuntos tem algumas diferençazinhas. Então eu quero, sabe, ter mais clareza das coisas para quando eu for para outros temas, esses pontos primordiais estejam bem estabelecidos. Mas fora isso, como eu falei no vídeo anterior, eu também estou estudando Escola Quartz, que lá tem uma pegada até então que eu sinto, posso estar falando bobagem, mas sinto que é mais voltado para uma teologia bíblica. Por quê? Ó, a teologia bíblica, ela estuda o progresso da revelação de Deus na história bíblica. Busca compreender os autores ou períodos específicos. Então, ela é mais voltada, tipo, vamos pegar este livro, vamos ler e vamos entender e vamos... É isso que eu entendi também, tá? Posso estar falando abobrinha. A teologia histórica, ela vai falar como a igreja interpreta a Bíblia ao longo dos anos, né? Identificando e preservando a sã doutrina. Porque a igreja não nasceu na Reforma Protestante, tá? Você que não sabia, a igreja não nasceu ali. Então, ela faz todo esse paralelo. Ah, Santo Agostinho. Se é santo ou não, não é questão. Tomás de Aquino, ele vai lá atrás, antes disso ainda vem fazendo né, vem estudando toda a história da igreja. A teologia sistemática, que é que nós estamos, que ela organiza o que a Bíblia fala por temas. Por isso que eu recorri a ela primeiro, né? Porque eu vou estudando temas e depois a gente vai para as outras coisas. E a teologia prática, que é a aplicação na vida das pessoas. Então vai estudar sobre pregação, aconselhamento, ética e etc. Certo? Então, às vezes a gente fica meio perdido em que teologia, né? Então é isso. Então, quando a gente fala de teologia sistemática, estamos falando
de uma teologia que divide o que estudaremos pelos temas, né, da Bíblia. Por isso que eu falei, acho que eu falei anteriormente, que ela pega, tipo, tudo que tem na Bíblia acerca daquele assunto. É mais ou menos por aí. Aí a gente vai lá para fontes do conhecimento teológico. Nossa, que susto, eu achei que não tava gravando, mas tá gravando. Primeira fonte mais importante, obviamente, é a Bíblia, que ela é a fonte de todo conhecimento teológico. Alicerce primário, sem ela, né, porque nós vemos Deus por meio da natureza, que chama revelação geral, né, natureza, as coisas, os movimentos na história, a gente vê que existe um Deus. Mas a questão da salvação, da remissão, né, é só pela palavra. E Deus se dá a conhecer mais especificamente por meio da palavra. Então a gente precisa da Bíblia. Sem ela, não tem estudo teológico. Então, a segunda, já antecipei, revelação geral, que é uma outra fonte de conhecimento teológico, que fala daí sobre natureza, sobre história e consciência humana. Eu comecei a ler comecei a ler do Cristianismo Puro e Simples, que provavelmente eu vou voltar agora a ler. Eu tinha pegado para ler antes, mas não tinha sido momento, não foi uma boa escolha. Foi na época que eu tava com as vitaminas muito baixas, as coisas tava meio ruim, então a minha mente não tava boa para ler aquele livro. Agora, acredito que consiga ler. Vou fazer o teste. E logo no começo ele começa a falar sobre a inclinação do homem, a questão da consciência humana, né? Que ele começa a falar sobre você fazer algo errado, você sabe que aquilo é errado, sabe? Você tem uma noção de que aquilo é certo, que aquilo é bom, aquilo já não é bom. Você machucar as pessoas não é bom, é algo errado. É que agora me fugiu, né? Vou ter que reler. Mas é mais ou menos por aí. Então, dentro de nós já existe algo que aponta, né, para um Criador. Até a busca do ser humano sempre por algo superior a ele. Essa busca constante. Pessoas encontram a resposta em vários lugares, né? Mas o testemunho de que muitas vezes nós vemos é que pessoas que buscaram em vários lugares não encontraram apenas em Deus. Deixa eu fazer um negócio aqui com essa luz. Vamos ver se fica diferente. Ficou melhor assim? Não sei. Esse aqui outro tava. É que tá dando sombra aqui, né? Deixa eu tentar ver mais pra cá. Não sei se ficou bom. Mas a sombra tava me incomodando. Razão. A razão também é uma fonte de conhecimento teológico. Por quê? Porque ela serve para analisar, interpretar e organizar os dados bíblicos em sistemas coerentes, evitando contradições. Por exemplo, gente, eu posso estar falando abobrinha para vocês, tá? Por isso que eu acharia muito legal se tivesse participação, né? Mas assim, eu tenho a tendência de quando eu leio as coisas, eu faço a leitura e eu olho para o que eu já aprendi e para as vivências, sabe? Então a gente vai juntando as coisas, né? Mas eu vejo isso assim da razão, por exemplo, quando você não usa da sua razão, digamos assim, para estudar alguma coisa, você vai numa gana sana, uma coisa de querer provar algo e acaba não sendo racional, sabe? Você vai para provar que você está certo no seu ponto, independente daquilo que, por exemplo, o texto está falando. Você quer provar que você está certo, aí às vezes até a pessoa distorce o texto para lhe dar razão. Ela não usa racionalidade, porque a razão, da maneira como Deus nos deu, né? A tradição. Sim, a tradição. Porque sempre duvide e questione a pessoa que vem com uma revelação nova. A igreja está aí há pelo menos 2000 anos, entre percalços, dificuldades, coisas complicadas, mas ela está por aí. E sempre houveram pessoas que foram transmitindo, que foram pensando, transmitindo suas concepções, transmitindo seus aprendizados, né?
de um povo para outro, de um para outro, e quando a gente, por exemplo, pega um livro de teologia para ler, que nem eu peguei, tem um dos livros que eu peguei que ele aparece indiretamente aqui, né, porque ele está nas fontes, ele é uma das fontes, mas eu esqueci qual que é agora, que eu falei, cara, que livro difícil de ler. Foi esse que eu falei, não sei, porque tem uma linguagem bem difícil, tem outro que ele é cheio de citações de outros escritores, desde Tomás de Aquino, Agostinho, lá de trás, pensa, Agostinho, se não me engano, Agostinho é de 300 depois de Cristo, nessa época mais ou menos. Então, assim, o conhecimento bíblico, o entendimento bíblico, ele vem sendo trazido de geração em geração. Claro que em alguns pontos, por alguns lados, houve desvios, houve desvirtuamento né? Por exemplo, os protestantes surgiram porque para eles, naquela época, havia uma dissociação, né? Não vou entrar nesses detalhes agora porque é um assunto muito complexo. Mas não quebrou completamente com a tradição, né? O problema é que quando a tradição ocupa o lugar da Bíblia e de Deus, né? Então, a tradição é uma sabedoria acumulada pela igreja. Ela nos protege de erros a mostrar como o passado rejeitou heresias ou caiu em heresias, né? A gente olha para o passado e fala assim, nossa, como que eles não viram? Né? Então, assim, eu acho que eu falei em outro vídeo que existem heresias que elas não são novas, elas são reaproveitadas de coisas lá do passado, que já fazem tantos anos que a gente nem lembra que elas existiam, mas elas estavam lá. E a última, acho que a última é experiências, a vivência pessoal das verdades de Deus. Elas vêm para corroborar, para comprovar, penso eu, né? A gente vai ver que, dependendo da linha teológica que você segue, por exemplo, da ortodoxia, eu vou falar assim, faz chique, da ortodoxia, pelo que o meu ajudante me mostrou, cada ortodoxia pensa um pouco diferente a respeito da experiência. E as ortodoxias mais pentecostal e carismática, elas são um pouco mais, elas dão um pouco mais de ênfase à experiência, né? E eu acho que hoje, especificamente hoje, nos dias de hoje, nós temos que ter muito cuidado com a experiência, porque não que a experiência seja enganosa, não é isso, mas nós somos enganosos. Nós nos deixamos levar por conceitos, ideologias e entre outras coisas, e às vezes a nossa experiência ela fica imaculada, sabe? Por exemplo, a música. Às vezes a gente acha, você quer ver assim, ó, quando eu vou num lugar e eu vejo que o louvor é feito apenas de refrão de música, eu já sei que eles estão atrás de um emocionalismo, de gerar algo. E muitas vezes a gente acredita, quando a gente está inserido nesses ambientes, a gente acredita que isso é mover o Espírito Santo. Nossa, uau! E não foi. Você pegou a parte do êxtase de cada música, que gera o alto, o cheio, o ar da música, juntou umas 5 músicas de exatamente essas partes das músicas, você vai gerar isso nas pessoas. Emoção, emocionalismo. Não, presença de Deus. Uma coisa anula a outra? Não necessariamente, mas você vê que muitas vezes a intenção está em provocar algo. Quando a presença de Deus, ela não precisa de popurrí a vida inteira, de medley a vida inteira. Início, meio e fim é sempre bastante importante. Enfim, essas são as fontes e as divisões. Acho que ficou claro, né? Deixe aí nos comentários se você tá gostando, se você não tá gostando. Essa parte é mais, que nem eu falei, ela é mais travadinha, sabe? Esse começo. Mas é importante a gente lançar luz sobre esses pontos, porque depois a gente vai só aprofundando. E se fica dúvida no começo, às vezes você fica, mas como? Mas por onde? Mas aqui, ó. Então onde que tirou isso? Da Bíblia. A fonte principal do conhecimento teológico, a Bíblia.
né? Mas por que você não vai estudar história da igreja? Porque eu estou estudando temas da teologia sistemática, entendeu? Então, é importante. Eles só não são tão emocionantes, talvez, a princípio. Fica comigo, acompanhe os próximos vídeos. A gente vai chegar, logo, logo, a gente vai estar estudando sobre bibliologia, que já começa a ficar mais legal. E depois a gente entra em teontologia, que é o estudo sobre Deus. Aí sim, fica muito bom. Então é isso. Tchau.